Bom dia, queridos amigos aqui do canal Eduquel. Se você se conectou conosco hoje pela primeira vez, saiba que será grandemente abençoado nessa jornada de 40 dias em busca do batismo pelo Espírito Santo. Fique conosco. Dia 15, nosso tema: oração intercessória no Espírito pelos outros. O princípio da oração perseverante aplica-se a cada aspecto da vida do cristão, incluindo os nossos esforços para levar outros a Cristo. Na sequência da nossa anterior discussão, já deve ter ficado bem claro que as nossas orações são necessárias para a salvação daqueles que fazem parte do nosso círculo familiar e de amigos. Paulo exorta os cristãos a fazerem intercessão por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Devemos realizar reuniões com Deus através da oração intercessória. As nossas orações pelos perdidos proporcionam momentos de reconciliação entre eles e Deus e momentos de dissolução entre eles e Satanás. A oração intercessória é um importante elemento no ministério de reconciliação em que cada cristão é convidado a participar. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Na oração que fez ao Pai em João 17, Cristo está a fazer uma oração intercessória, para que se dê unicidade ou unidade entre o Pai e os crentes. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Cristo está a orar por uma reconciliação completa entre o Pai e todos os crentes. Ele não se limitou a fazer esta oração intercessória por nós há 2000 anos. Ele continua a fazer uma oração intercessória por nós hoje. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 7, versículos 25. Ao longo das epístolas de Paulo, lemos sobre a sua contínua intercessão a Deus em favor daqueles a quem ele escreve. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós nas minhas orações. Romanos capítulo 1, versículos 9 e 10. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Paulo conhecia-os bem e amava-os profundamente. Ele certamente compreendia a necessidade de fazer intercessão contínua por todos os santos. Ele incentiva cada cristão a fazer o mesmo uns pelos outros, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Deus revelou a necessidade da oração intercessória quando Samuel disse as seguintes palavras ao rei Saul:
E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Aqui, aprendemos que na realidade é um pecado recusarmos-nos a orar uns pelos outros. Ellen Golden White incentivou-nos a orarmos uns pelos outros com estas palavras: embora Deus não habite em templos feitos por mãos, todavia honra com a sua presença as assembleias do seu povo. Prometeu que quando eles se juntam para o buscar, para reconhecer os seus pecados e orar uns pelos outros, ele se encontrará com eles por meio do seu Espírito. Mas os que se reúnem para o adorar devem afastar de si tudo aquilo que é mal, a menos que o adorem em espírito e em verdade e na beleza da sua santidade. O seu encontro não terá nenhum valor. Review and Herald, 30 de novembro de 1905. À medida que os cristãos recebem diariamente a plenitude do Espírito, Deus conduzi-los-á na sua vida de oração intercessória. Ele trará à sua mente por quem devem orar e frequentemente sobre o que orar na vida de cada pessoa. Por isso, podemos ver nitidamente por que é que Satanás fará tudo o que estiver ao seu alcance para nos fazer crer que não é essencial ou importante que oremos especificamente uns pelos outros. Ele quer que acreditemos que não é realmente necessário que oremos por aqueles que não têm Cristo. Quer que acreditemos que Deus operará a salvação dos perdidos, mesmo que não oremos particularmente por aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar e de amigos. Felizmente, não cremos nas suas mentiras sobre a falta de importância da oração uns pelos outros ou por nós mesmos. É por isso que ele irá atacar a nossa vida de oração, talvez até mais do que qualquer outro aspecto da nossa vida espiritual. Reflita na promessa de Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 27. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observei. Amado Deus, abra os nossos olhos relativamente aos ídolos mundanos na nossa vida e purifica-nos deles. Dá-nos um coração novo e o desejo de te servir. Faz-nos obedecer-te em tudo o que fizermos. Que o Senhor te abençoe nesse dia e te espero amanhã aqui no canal Eduquel.